Um dos itens como marcador inflamatório é o baixo nível de colesterol. Mas aqui nós vamos explicar o seguinte: o colesterol como a matéria-prima, a base para você produzir o hormônio pregnenolona. A pregnenolona é a chamada mãe de todos os hormônios. É dela que nós vamos produzir a progesterona, homens e mulheres. É que mulher produz mais. Vamos produzir o dihidroepiandrosterona. E deles vão vir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu vou lutar ou fugir, me manter de pé. Ou aldosterona. Tudo isso aqui é no córtex da adrenal, tá? Ele vai controlar quem? Vai ser liberado pelos rins e vai controlar nosso nível sanguíneo, a pressão arterial. O DEA, nós vamos ter a androstenediona, que vai vir para os hormônios esterogênicos, né? Que são estrona, estradiol, estriol e progesterona. A testosterona, tudo isso sendo estimulado pelos órgãos afins. Mulheres estimulam pelos ovários, homem pelos testículos. Tá, esse é o melhor dos esquemas, mas lembre-se sempre, nós precisamos sempre de enzimas para fazer com que isso tudo aconteça. E as enzimas, elas precisam de T3. Se você tiver um corpo sem uma temperatura adequada, você não vai conseguir fazer um esquema. Então, o esquema serve, mas nós precisamos sempre lembrar do T3. Por isso que eu falo sempre que o T3, como bateria da vida, ele é tão importante e, ao mesmo tempo, tão esquecido. Tá? Uma vida estressante faz com que você fique liberando cortisol. E quando o corpo, o organismo, se preocupa em produzir cortisol, ele vai diminuir a produção desses hormônios. É por isso que quando nós temos um cortisol muito alto, da caneta que tá ruim. Quando nós temos um cortisol sendo exigido e produzido em maior quantidade, você vai acabar tendo uma diminuição do DEA. E o DHEA, ele é um marcador de que esse organismo, de que esse ser humano está sendo submetido ao estresse excessivo. Então, nada acontece ao acaso. Os nossos hormônios sexuais estão baixando, a libido está ruim, o sangramento está acontecendo na mulher, o alto fluxo menstrual, e é por isso que eu falo, mulher não pode se estressar, porque se ela ficar no sistema de estresse, ela vai usar toda a progesterona dela para produzir cortisol. E esse cortisol vai ser metabolizado pelo fígado, e o fígado vai metabolizar em quê? Em cortisona, que vai inchar. É por isso que quando a gente diz que a mulher que tem TPM, alto fluxo menstrual, ela vai ter uma TPM muito exacerbada e ela também vai fazer o quê? Ela vai inchar 3 quilos antes de menstruar. Ela fica inchada, muda a alteração na balança dela. Tudo isso dá para ser explicado, mas entra aqui, corrigir o seu distúrbio hormonal, faz parte do seu médico, sem dúvida nenhuma, para que a gente não desenvolva a doença de Alzheimer. E olha que interessante, o cérebro produz estradiol. Ele não pede para os ovários nem para os testículos. Ele mesmo diz, eu não sei como essa pessoa vai viver o seu dia a dia, então eu vou produzir o meu próprio estradiol. Só que chega um momento que nem o cérebro consegue dar conta disso. E é por isso que tudo fica para o pensamento, né? Vamos pensar, se um cérebro tem receptor, se uma retina tem receptor para estradiol, então, uma modulação, uma reposição hormonal, ela é super bem-vinda, super bem-vinda. A importância de um exame pelo menos anual e para avaliar se precisa ou não iniciar a reposição hormonal e, da minha preferência, os bioidênticos, os transdérmicos pela pele. Isso, gente, começa aos 35. Por quê? Porque aos 35 anos você vai começar a sua prevenção para não desenvolver esse problema tão grande hoje que é um Alzheimer.